Ora, boa tarde, hoje é boa tarde, glória ao Senhor. Hoje é dia 5 de 11 de 2020. O Senhor é bom, é maravilhoso. Vamos fazer uma pequena oração em línguas, que assim como o Senhor Jesus disse a mim, nada podeis fazer, né? Eu creio que o Senhor Espírito Santo também diz isso. Sem Ele não podemos fazer nada, não é? Porque ninguém pode pensar nada de si mesmo, ou falar alguma coisa de si mesmo, porque o que falamos ou está de acordo com a Bíblia e é de Deus, ou não está e é do maligno, né? Então, por isso devemos dizer palavras que edifiquem e não qualquer coisa. Glória ao Senhor. Shikarabarabara, shinikatapa, ne sharamanabada shapanagada. Errashuriabada Ticoromana. Vamos agora ler um hino do hinário evangélico. Glória ao Senhor. Podemos ler o 244. Deus é minha bandeira. Levanta as tuas mãos para o céu, orando sem desfalecer. Não deixes os teus braços cair, Israel irá prevalecer. Aleluia. O Senhor é a minha bandeira, minha glória e minha salvação. Ele é o Senhor dos exércitos. É Jesus, nosso capitão. Deus é minha bandeira, meu capitão. Com o sopro da sua boca, o inimigo ele destruirá. Com espada bem afiada, suas hostes, ele esmagará. As hostes do inimigo, né? Deus é minha bandeira, meu capitão. Aleluia, glória a Deus. Então vamos gravar um vídeo que tem por título O Espírito de Deus nos guia em toda a verdade. Porquê? Porque Ele é o Espírito de verdade. Não é um Espírito que quer o nosso mal. Ele derrama em nós o seu amor, a sua sabedoria, etc. Glória ao Senhor. Então vamos ler Atos 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo também era profeta. Então, vamos ler agora em Atos 13:10. Disse o Paulo, ó filho do diabo, ele referia-se lá a um homem, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Este homem iria para o inferno se não nascesse de novo, né? Aqui São Paulo diz que ele é filho do diabo. O Senhor Jesus também disse que eles eram filhos do diabo naquele tempo em que o Senhor Jesus estava cá na terra. E era um homem cheio de todo o engano. Ele só vivia com a intenção de enganar os outros. E era cheio de toda a malícia, era maligno, era filho do diabo. O diabo é maligno, é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. São Pedro diz que lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Glória ao Senhor. Então, vou repetir, disse ao filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça. Era corrupto, era mentiroso,
não se firmava na verdade. E Paulo continua dizendo: não cessarás, não pararás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Há pessoas assim, né? Que não querem ouvir os pregadores, mesmo os verdadeiros, que se baseiam na Bíblia, e querem só andar assim porque são filhos do diabo, cheios de todo o engano, de toda a malícia, são inimigos de toda a justiça, opõem-se ao povo de Deus. E o São Paulo continua: não cessarás de perturbar. Eles perturbam. Estou-me a lembrar de alguns países que fazem isso contra os cristãos, que os matam, que os perseguem. Vou ler outra vez. Disse São Paulo: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça. Ele era injusto. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Portanto, como eu disse, este homem iria para o inferno se não nascesse de novo, se não recebesse Jesus como Salvador. Agora aqui, Atos 13, 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aquele homem que nós lemos não tinha o Espírito Santo, tinha o Espírito do diabo, não é? Como o Senhor disse em Marcos 16, 17, diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Amém, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo expulsarão os demónios, que o homem estava cheio de demónios. Falarão novas línguas. Amém. Glória a ti, Senhor querido. Obrigado, Pai, que tu me ajudas a falar em línguas como o Senhor Jesus falaria em meu lugar. Shikarabarabara-shonini. E depois diz o verso seguinte, o 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória ao Senhor. Pegar nas serpentes quer dizer não ter medo delas e não ter medo dos animais, pelo contrário, tentar estudá-los, como os cientistas fazem, para que saibam melhor, para que conheçam melhor quem são os animais. Agora, em 2 Timóteo, verso 1, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Glória ao Senhor. 2 Timóteo 6 a 9. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Devemos orar a Deus e dizer: Pai Celestial, faz que eu saiba fazer isto, que eu saiba despertar os dons que tu tens posto em mim e os uso para te servir, e não permitas que eu esconda os dons que tu me tens dado, Pai, como há um caso citado na tua palavra. Vou ler outra vez. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Eu creio que podia dizer dons de Deus que existem em mim, vindos de Deus. Eu ordeno que despertem e que sirvam o Senhor. Amém. O Deus vivo, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora o outro versículo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Portanto, não devemos deixar adormecidos os dons, porque Deus não nos deu medo. Não devemos ter medo de usar os dons de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Devemos dizer a Deus: obrigado, Pai, o teu espírito em mim é um espírito de fortaleza, e de amor, e de moderação. Portanto, não tem vergonhas. Também não devemos ter vergonha, nem medo, nem vergonha, de usar os dons que Deus nos tem dado. Portanto, não tem vergonhas do testemunho de nosso Senhor,
nem de mim. O Senhor Jesus manteve-se firme até ao fim, para nos curar, permitiu que o matassem. Portanto, não tem vergonhas do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Sou prisioneiro seu. Eu também sou prisioneiro de Jesus, porque o Espírito Santo me convenceu a receber o Senhor Jesus, e o Espírito Santo continua comigo para me guiar, dirigir, abençoar. Ele é o Espírito de verdade que me guia em toda a verdade. Ele me consola, Ele me abençoa, me ensina, aleluia. Participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Devemos querer participar, não ter medo de sofrer por amor de Jesus. Devemos ter medo de sofrer por sermos injustos, como aquele que lemos acima. Segundo o poder de Deus que nos salvou. Obrigado, Pai, pelo teu poder, tu me salvaste e tu me chamaste com uma santa vocação, não segundo as minhas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Ajuda-me a andar segundo o teu plano, Pai. E graça nos foi dada em Cristo Jesus. Eu disse lá, Segunda de Reis, capítulo 12, a partir do 7, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o Senhor pode aumentar esta graça. Glória ao Senhor, fortalecer-nos. Então vou ler outra vez. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Temos que dar fruto. Uma árvore tem que dar fruto para mostrar que está viva. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Não segundo as nossas obras, não fizemos nada de bom, né? Mas segundo o seu propósito, porque a graça nos foi dada em Cristo. Nós estamos em Cristo e temos a sua graça. Ele é o cabeça da igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, da qual Jesus é o Senhor, cabeça. Vou ler outra vez, que nos salvou, Deus nos salvou da opressão do diabo e dos enganos e de todo o mal. E o Senhor nos salvou de todo o mal, como lemos aqui neste homem, aqui acima. É como Paulo disse ao filho do diabo, cheio de todo o engano. Deus nos salvou dos espíritos de engano, dos espíritos de malícia, dos espíritos de injustiça, dos espíritos do mal, da mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. E assim nós não vamos perturbar os retos caminhos do Senhor, nem os pregadores pregam de acordo com a Bíblia. Glória ao Senhor, o Senhor nos dá vitória. Então estamos a ler que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. O Senhor tem um plano na minha vida, na vida das pessoas que estão a ouvir este vídeo. O Senhor quer nos abençoar, glória ao Senhor. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio plano, o seu propósito. E graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Glória ao Senhor. 2 Timóteo 10 a 14. E que manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus era apresentado, mostrado, simbolizado através de animais que eram mortos pelos pecados das pessoas, etc. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo.
o qual aboliu a morte. Obrigado, Pai, que aboliste a morte. Glória ao teu nome, ajuda-me a compreender. Rishorobadini Kotini Maramanin, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O Senhor prometeu que aboliria a morte para aqueles que recebem Jesus como Salvador, e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O Senhor disse a Nicodemos: é necessário que vejas o reino de Deus, é necessário que entres nele. Para isso tens que me receber, como diz em São João, mas a todos quantos o receberam, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte com a sua vinda, né? Com a sua morte. Ele pagou o preço e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Efésios 1:3 diz que o Senhor já nos abençoou, louvado seja Deus, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, 2020 anos, mais ou menos, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. O Paulo aqui não cita o facto de ele ser também um profeta, como lemos acima. Glória ao Senhor. Lemos que em Atos 13, verso 1, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Mané, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Portanto, a igreja estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores. Até podia ser que o facto de Paulo estar aqui podia se referir ao facto de ele ser doutor também. Não tenho a certeza. Glória ao Senhor. Espírito Santo, ajude-nos a entender. Rabashuriabadaba, Shinikaramana. Aleluia. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isto faz-nos lembrar que São Paulo ia a caminho de Damasco para prender os cristãos. De repente o Senhor apareceu-lhe e transformou o seu caráter, encheu do seu espírito, etc. Então, diz, conserva o modelo das sãs palavras. Não devemos falar o que quisermos, mas há uma doutrina bíblica que devemos seguir. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Podemos dizer obrigado, Pai, pela fé e amor que há no teu Filho amado. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, o Espírito Santo faz-nos recordar a sua palavra, enche-nos do seu amor, do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guarda o bom depósito, diz São Paulo a Timóteo, a jovem Timóteo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Biriamana Shafanaba, Rishoromanaba Dashakarabada. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Vamos ler em 1 Coríntios 14, 29 a 33.
e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se é outro que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Isto é como numa fila, né? As pessoas que estão atrás têm que respeitar os que estão à frente. Mas se é outro que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Deus não é de confusão, né? Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam. Portanto, a profecia é para ensinar. A palavra é sempre de acordo com o que está escrito. O Espírito Santo não se contradiz. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Estão sujeitos a si mesmos e também àqueles que estavam à frente na fila, né? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aleluia, glória a Deus. Estamos quase terminando e Deus vai nos abençoar. Imaginemos hoje um dia bom, um dia em que Deus nos livra de todo o mal. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, meus irmãos e amigos, recebam Jesus, digam como eu disse: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Isto foi num domingo, na segunda-feira já tinha emprego. Estive 4 meses desempregado e fui ganhar depois 4 vezes mais. Glória ao Senhor. Deus tudo faz com sabedoria. Ele criou o homem para dominar a terra. E Ramashuri Managashonini. Então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e comigo também. Com todos os que ouvirem este vídeo. Ribarashuni Abadamana Shikiri Abada. Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu paguei com a minha morte para que possa eu curar-vos agora, libertar-vos. Então podemos dizer: Pai, se tu fizeste o pior, agora eu peço e recebo, te agradeço a minha cura, a minha bênção e tudo o que vem de ti, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, amigos. Deus os abençoe sempre e eternamente.